Histórias assombradas. Minha avó foi salva por uma entidade. Olá, Ana, tudo bem? Eu vou me apresentar como fulana. E esse talvez seja o primeiro de muitos relatos que ainda irei mandar. Mas antes, gostaria de dizer que adoro o canal de vocês e sou viciadíssima nos relatos. Enfim, sem mais delongas, vou começar a história. Lembrando que os nomes já estão todos trocados. Ok. Essa é a história da minha avó, de nome Teresa, atualmente com seus 94 anos. Ela cresceu e viveu por muito tempo no interior do Maranhão, antes de se mudar para a cidade em que vivemos atualmente, no Pará. Desde pequena sempre morei com ela e gosto muito de ouvir suas histórias. Hoje em dia, minha avó se considera católica, mas durante muitos anos frequentou um terreiro muito famoso no Maranhão, em que o pai de santo se chamava Seu Zé, nomes trocados, ok? Bem, ela conta que certo período da vida, quando já morava no Pará, casada com meu avô, ela teve um problema na garganta que fazia com que ela constantemente se engasgasse. Ela não conseguia comer nada que logo vomitava. E leite e água eram as únicas coisas que ela conseguia engolir. Do nada começava, e aí ela, hã? Do nada começava a ficar muito gelada e vomitava. E por não comer, consequentemente, também ficou muito magra, adoecida. Diante disso, ela foi até o hospital da cidade. O médico de plantão a examinou, dizendo não saber o que ela tinha, mas que ela deveria investigar melhor. Ela foi a outros médicos até que um deles disse que ela estava com um problema de vesícula e que ela precisava operar o quanto antes. Com esse diagnóstico, a minha avó, já cansada e sem muitas esperanças, suplicou ao meu avô para que eles voltassem ao Maranhão, pois ela tinha certeza que aquilo não era doença, não, mas sim algum trabalho e que ela precisava urgentemente falar com o seu Zé. A minha avó, que sempre foi muito sensitiva e frequentadora assídua do terreiro do seu Zé, dizia saber diferenciar perfeitamente uma doença do corpo de um ataque espiritual. Meu avô, preocupado, falou com o médico e ele afirmou que se ela viajasse, não sobreviveria, pois estava muito doente. Ela, teimosa e arretada do jeito que era, diz que sim, e assim, e que se fosse para morrer, morreria de qualquer jeito, então. Bem, eles foram, e ela levou os 6 filhos junto também, incluindo a minha mãe. Na época, eles eram crianças. Acompanhada de uma amiga, a minha avó seguiu até o terreiro do seu Zé. Mas antes, por já ter frequentado por muitos anos a casa e já imaginando o que seria feito para tirar aquilo dela, passou no mercado e comprou 3 ovos. Importante dizer que, para esses trabalhos, ele dizia para a pessoa levar os próprios ovos e para que não deixasse que ninguém tocasse neles, além da própria pessoa que seria atendida. Ok. Finalmente, ela chegou na casa e sentou numa cadeira, esperando pelo seu Zé. Ele estava dentro de um quartinho com a porta fechada. Segundo a minha avó, não tinha como ele saber que ela estava lá, pois não havia sequer avisado alguém que estava na cidade. Prontamente, pouco tempo depois dela se sentar ali no aguardo dele, ela ouviu o seu Zé falar para uma trabalhadora do local: Fulana, encerra tudo hoje. Eu não vou atender mais ninguém. Ao ouvir isso, a minha avó e a amiga prontamente se levantaram, mas ele, lá do quartinho ainda, gritou: Você não, maninha! E ela se sentou rapidamente, pois reconheceu que ele estava falando com ela, por sempre chamá-la dessa mesma maneira. Todos saíram e ela ficou esperando. Quando seu Zé pediu para ela entrar, ele disse: Oh, minha filha, o que é isso? Espantado com a aparência dela.
Em seguida, disse com toda firmeza: Mas ó, não se preocupe, que filho de légua não se preocupe, que filho de légua balança, mas não cai. Ele se referia à légua Bogi, entidade que trabalhava junto com o seu Zé, e ele dizia que a minha avó era filha dele. Ele também perguntou para minha avó se ela iria operar naquela semana. Ela, surpresa, disse que sim. Seu Zé então logo afirmou: Minha filha, ainda bem que não fostes, senão ias pra pedra. Ou seja, é uma expressão para dizer que ela ia morrer na sala de cirurgia. Ainda bem que ela não fez cirurgia ainda. Nessa hora, pelo tom de voz e postura que haviam mudado, a minha avó percebeu que estava falando com a entidade, Légua Bogi, já incorporada em seu Zé. Eu não sei se eu estou falando o nome da entidade corretamente, tá, gente? Bom, ele orientou para que ela trouxesse 2 metros de fita de cetim, um verde e outro vermelho, assim como velas. Ele também pediu ovos, mas ela já havia comprado. No outro dia, ao levar os materiais solicitados, ele começou o trabalho, fazendo uma espada, digamos assim, com as fitas. Observação aqui. Confesso que nunca entendi essa parte, pois pelo pouco contato, não entendo muito bem como funcionam as práticas e os termos utilizados, apesar de respeitar e me interessar muito por isso. Bom, Ana, continuando, ele afirmou que aquilo era um trabalho feito para minha avó. Logo depois, indagou quem é Maledite. Minha avó se espantou, pois logo reconheceu o nome. Era o nome da cunhada dela. E ele disse: Não foi ela que mandou fazer, mas foi ela que levou a encomenda. Quem mandou fazer, você vai saber depois, porque a pessoa vai ficar do mesmo jeito que você. E então se deu início ali ao trabalho. Ela se sentou em uma cadeira, rodeada com velas, e o seu Zé, ou melhor, seu Légua, iniciou o trabalho e pediu para trazerem um prato e uma lata de leite vazios. Ele colocou o prato no colo da minha avó e disse para ela colocar os ovos em cima. Em seguida, o seu Zé disse para ela pegar um dos ovos e passar em cima da barriga e depois quebrar. Assim ela fez. Ao quebrar o ovo, notou que ele estava normal, com a gema e tudo. Beleza. Depois ele pediu para minha avó pegar o outro ovo e passar na garganta. Ele rezou e disse para ela quebrar o ovo. E novamente o ovo estava normalzinho. Na terceira tentativa, ele disse para colocar o ovo na cabeça. Ele orou novamente e nessa hora ele soltou: Eita, saiu! Agora quebra aí o ovo no prato. Quando ela quebrou, incrivelmente, onde teria que estar a gema do ovo, tinha uma cobra preta, bem pequena, mas tinha ali um negócio esquisito. Minha avó disse que aquele bicho estava vivo e com posição ainda de dar o bote. O seu Zé pegou aquela cobra e colocou dentro da lata de leite, começando a balançar. Ela disse que era possível ouvir perfeitamente o barulho da cobra se mexendo dentro da lata, enquanto ele balançava e orava baixinho. E ele disse: Agora nós vamos mandar de volta. Minha avó, ressabiada, disse que não precisava, pois só queria que tirasse aquilo dela. Ele, irritado, respondeu: Agora tá com pena? Se não quiser, eu devolvo para você, então. Ela, nervosa que só, obviamente, respondeu que não, né? E que ele poderia, então, mandar de volta para quem fez. De repente, o barulho que fazia naquela lata de leite que ele havia colocado a cobra preta parou. Ele abriu a lata e disse: Vencemos. Agora você vai saber quem foi, porque essa pessoa vai passar o mesmo que você. Vai adoecer e ninguém vai saber tratar. Cadê? Gente, a minha avó, ainda chocada com aquilo tudo, agradeceu e foi para casa. Dias depois, ela ficou completamente curada do que estava sentindo e não precisou nem mais fazer a tal da cirurgia da vesícula.
que o médico havia recomendado, né? E então contou ao meu avô o que tinha acontecido. Ele ficou muito irritado, pois achava besteira esse tipo de coisa, e disse que ela não deveria mais ir nesse tipo de lugar. Mas a minha avó nem ligou, pois ela adorava o seu Zé e era recíproco da parte dele também. Bom, alguns dias se passaram e o meu avô contou para minha avó que a mãe dele estava internada no hospital. Peraí, o meu avô contou para minha avó que a mãe dele estava internada no hospital e que ninguém sabia explicar a causa da doença. A minha avó logo lembrou do que o seu Zé havia dito. Meu avô, também sabendo de tudo, disse a ela: Olha, eu sei o que você deve estar pensando. E sim, pode ter sido ela mesma que mandou fazer algo para você. Mas não pode pedir para o homem fazer algo por ela, não? É justo, eu sei, mas eu não queria que ela morresse. Bom, minha avó, tocada com aquilo, disse que ia tentar falar com ele, mas que não poderia prometer nada. Então era a sogra dela que fez o trabalho para ela. Bom, assim ela foi novamente até a casa do seu Zé. Encontrando com ele, disse que já sabia quem havia feito aquele trabalho para ela e que agora a sogra estava à beira da morte. No entanto, ele disse: Você sabe, maninha, o que se volta não tira. Se referindo ao trabalho feito a ela e que agora havia retornado para quem mandou. Ema, né? Cada um com seus problemas. Minha avó explicou que a sogra estava sofrendo muito, que fez cirurgia da vesícula, assim como ela teria que fazer também, mas não encontraram nada. Tentaram outras cirurgias, remédios fortes, mas nada adiantava. Segundo meu avô relatou, o mais espantoso era que quando tentavam dar injeções com medicação, o líquido não entrava de jeito nenhum no corpo dela. Seu Zé, por gostar muito da minha avó, reafirmou que não teria como tirar aquilo da sogra dela, mas que poderia ajudar dando um remédio para que ela ao menos não morresse naquele momento. Minha avó pegou esse remédio, que era uma mistura de ervas, e levou para o meu avô. Ele viajou novamente até o Pará, onde a mãe dele estava, e deu o remédio a ela. De fato, após tomar essa medicação preparada pelo seu Zé, ela ficou melhor depois de alguns dias, pelo menos saindo daquele estado crítico em que se encontrava. Porém, mesmo melhorando, ficou acamada e sem poder andar o resto da vida, devido às inúmeras cirurgias e medicações falhas que acabaram por prejudicar a sua saúde permanentemente. Ao saber disso, a minha avó, que já havia retornado ao Pará com os filhos, escreveu uma carta agradecendo ao seu Zé. Bem, Ana, minha avó disse que nunca mais teve nada do tipo, mas que sentia uma falsidade extrema por parte da cunhada, que sempre ligava perguntando como ela estava e se realmente havia ficado boa, como se quisesse checar os fatos, sabe? Poucos anos depois do ocorrido, a sogra da minha avó faleceu, sem um diagnóstico concreto da causa da morte. E chegamos ao fim desse relato. Eu espero que tenham gostado, Ana e assombrados. Caso sim, prometo trazer outros relatos da minha avó e até mesmo meus, pois também tem algumas histórias sobrenaturais bem legais. Muito obrigada por ler, Ana, muita luz para vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, gente, como que você faz coisa ruim para os outros aqui, volta para você cedo ou tarde. Muitas vezes ainda é cedo, hein? E não vale a pena, né? Para que fazer isso, gente? Para quê, né? Tratar assim, tentar acabar com os outros, desse ou de outros tipos, né? A gente tem que focar no nosso crescimento, no nós. Deixa os outros seguindo sua vida e boa. Melhor coisa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.